Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. É um texto muito conhecido. Coincidentemente, nós temos falado muito sobre Abraão, esses últimos dias. Abraão, um homem de fé, um homem que obedeceu e creu nas promessas de Deus e nos sonhos de Deus. Um homem que se lançou na palavra a qual o Senhor ministrou sobre a vida dele. Então, assim, o Senhor está requerendo também de nós que, ao ser ministrada uma palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, o Senhor tem ministrado que nós devemos obedecer, crer e se lançar nos sonhos e nos projetos que Deus tem para cada um de nós. Amém? Olha só, o que diz aqui? Tem toda a história de Abraão, mas nós vamos ficar nessa parte da história de Abraão, que diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que foram todas as coisas que aconteceu na vida de Abraão, desde o dia que o Senhor o chamou e falou: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar. E ele aceitou a palavra e seguiu, e desde lá muitas coisas aconteceram. Então, depois dessas coisas, que você deve saber quais são, se não sabe, pode ler lá que está na palavra de Deus em Gênesis. Amém? Aconteceu muitas coisas na vida de Abraão, mas depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre umas das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos. Fale comigo: tornaremos. Ele falou: eu tornarei? Não. Ele falou: tornaremos. Amém? Guarda essa palavra. Tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele falou Isaque, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou,
e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar. Diga comigo: o Senhor proverá. Diga mais forte: o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e faça uma oração ao Senhor. Deus querido, o Senhor tem sido tão bom para conosco, Pai. Senhor, assim como Abraão, essa história, Senhor Jesus, revela a nós, meu Pai, o que o Senhor quer de cada um de nós. Assim como o Senhor, Pai, fez esse desafio a Abraão, e ele aceitou sem questionar, Pai, apenas confiando em Ti, confiando na Tua palavra e confiando, Senhor, no sobrenatural a qual ele estava dando o primeiro passo, meu Deus. Nós também Te pedimos que venhamos confiar em Ti, assim como Abraão confiou e foi o pai de grande fé e de grande nação até os dias de hoje. Nós Te louvamos por essa palavra. Amém, amém. Amém, amados? Olha, como eu já havia falado, hoje nós estamos iniciando e dando o primeiro passo para o sobrenatural, a qual o Senhor nos chamou para andar. Amém? E aí eu pergunto assim: o que é o sobrenatural? E talvez você se pergunte o que é o sobrenatural. Talvez você já saiba o que é o sobrenatural. Ora, se tem algo natural, o sobrenatural deve ser algo que não é natural. Não é verdade? Então é sobre a natureza. Não tem nada a ver com a natureza. E eu peguei aqui e acabei copiando o significado. E eu quero também passar para você o significado da palavra sobrenatural. Vamos ver aqui. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é aquilo que ultrapassa o natural, que não é atribuído à natureza, que está acima da natureza humana, sobre-humano. Então, é algo em Deus. O sobrenatural também eu defino como um milagre. Algo que aos nossos olhos, entendeu? Não poderia acontecer, não poderia ser, e é. Explica melhor, pastora. Por exemplo, você entra no ônibus, aqui em Águas Lindas, e confia que aquele motorista e aquele ônibus vai te levar até o plano piloto. Entra no ônibus e confia. O sobrenatural é você entrar e achar que vai chegar até lá. O sobrenatural é o motorista não infartar e você chegar. Amém? É o sobrenatural. É ele não infartar no trajeto e você não morrer. Então, cara, eu confiei que esse cara, que esse motorista ia me levar daqui até lá. A minha crença natural, o meu ser natural confia. Outra coisa que é natural, entendeu? Você vai se consultar, o médico chega lá, o que é que você está sentindo? Sentindo isso, isso e aquilo. Ele vai te passar um remédio. O mais provável, se for aqui no Bom Jesus, uma dipirona básica. A dipirona santa do Bom Jesus que cura até câncer. Porque tudo ali, já me falaram, é dipirona. Não sei se é verdade, mas é uma brincadeirinha, irmãos, amém? Então, assim, disseram que lá é tudo dipirona. Então, o médico te passa uma receita. Isso é natural. Você está enfermo, o médico vai no médico, o médico te passa uma receita. E você vai lá e compra o seu remédio. É natural. O sobrenatural é você ter a fé que através daquele remédio você vai ficar curado. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora, pastora, vamos lá para o sobrenatural também, né? O natural é você andar sobre o mar, num barco, num cruzeiro, numa canoa, numa jangada, e algum lugar que você esteja atravessando aquele mar, aquele rio. Agora, o sobrenatural, gente, o que é? É você ver um caminho aberto no meio
do mar. E foi o que aconteceu com Moisés. O sobrenatural de Deus agiu naquele momento. Eles não tinham nem um cruzeiro para fazer um cruzeiro ali e fugir de Faraó. Não tinham um barco, um grande navio, né? Não tinha nenhum meio de transporte marítimo. Mas eles tinham o quê? Um Deus todo-poderoso, que abriu o mar e eles passaram ali no meio. Isso é o quê? O sobrenatural. Outra coisa, o natural, uma pessoa que é deficiente visual, assim como o cego Bartimeu. O natural, ele está ali com aquela deficiência e você chegar e falar assim, eu vou te dar uma bengala. Natural, bengalinha para você não cair, não tropeçar. Ou então um cão-guia. Não é natural, sim ou não? Só me responde aí para mim, para poder eu ver se vocês estão assim, entrando no sobrenatural. Sim ou não? Sim. Agora o sobrenatural é o quê? Ele chegar para Jesus e gritar e acreditar que o Senhor poderia curá-lo e chegar no Senhor e gritar e o Senhor olhar para ele e dizer, que queres que eu te faça? E ele, que eu veja. E ele viu. É sobrenatural, queridos. Amém? Outra coisa, naturalmente, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, quando Jesus estava ali, com a multidão, expressando a palavra, as boas novas de salvação, os 5 pães e os 2 peixinhos, era para uma quantidade de pessoas X. Os discípulos, naturalmente, Senhor, vamos despedir a multidão, porque a gente não tem comida para dar para esse tanto de gente. E se a gente for comprar os arredores, a arrecadação não vai dar, né? Porque não é a igreja NT que tem para dar e sobrar, amém? A arrecadação, Senhor, não. Senhor o quê? Eu sou o dono do ouro e da prata, amém? Não vamos dispensar ninguém, não. Onde come 2, come 3, come 10, come... Nem que coma pouco, mas come, amém? E o Senhor, e nem foi pouco, porque quando o Senhor abençoou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, houve uma multiplicação. E o que ocorreu naquele momento? O sobrenatural de Deus. Porque deu para alimentar aquela multidão e ainda sobrou. E eles guardaram nos cestos. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós poderíamos ficar aqui falando a noite toda sobre o natural e o que é o sobrenatural. Mas não há necessidade, porque o sobrenatural é tudo aquilo que não está ao teu alcance, que não está na sua visão. É tudo aquilo que você pensa que não vai dar conta, que não vai acontecer, que é impossível acontecer. Mas o sobrenatural de Deus acontece nas nossas vidas. Amém? É com o Senhor. São os milagres que acontecem na nossa vida. Então, assim, nós poderíamos falar a noite toda, e você já entendeu, então não há necessidade de falar a noite toda. Por exemplo, uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu já assisti, né? Quantos aqui já assistiram aquele filme Superação? É Superação, né? O Milagre da Fé? Quantos assistiram já? É um filme cristão, de uma mãe que perde um filho afogado. Ele fica, eu acho que uns 17 minutos debaixo da água gelada. E foi verídica essa história. Aconteceu mesmo. E ela, aparece todos os personagens no final. E ela foi chamada. Os médicos tinham feito de tudo. E ele estava numa salinha. E quando ela chegou, chamaram ela apenas para se despedir do filho dela. Era uma coisa natural, como muitos dizem. A morte é natural. A morte é o fim da vida, é natural, né? Todos um dia irão morrer. Mas naquele momento não estava fazendo nada parecer natural para aquela mãe desesperada. E naquele momento ela entra naquele quarto. E ela aciona o botão do sobrenatural de Deus.
E ela começa a olhar o filho dela, pegar no filho dela. Quem é mãe, quem é pai, eu creio que deve sentir a mesma emoção. E ela, você tem um propósito, meu filho. Deus te fez com um propósito. Não acabou ainda. E ali, queridos, ela começa a orar. E naquele clamor, naquele choro, naquele choro desesperador, ela começa a gritar: Espírito Santo, eu preciso de Ti agora, Espírito Santo. Eu não dou conta, mas eu sei que o Senhor pode. Eu preciso do Senhor agora. Eu preciso, Espírito Santo. Não leva meu filho agora. Devolve a vida do meu filho e fala o nome dele. Queridos, e como não passe, que muitos falariam de mágica, mas não é mágica, é sobrenatural de Deus. Aquele menino volta à vida. Começa a ter pulsação. E eles correm com o menino e ela fica assim, sabe, maravilhada de ver o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus. Então fala assim: eu posso acionar o sobrenatural de Deus para a minha vida. Amém? E ali, aquele menino já desenganado pelo melhor médico de neurologia mundialmente conhecido, né? Como conta a história lá no filme, e falando: olha, o máximo que vai acontecer, seu filho ficará com sequelas, vegetando. E ela: eu não sirvo a um Deus morto, eu sirvo a um Deus vivo, e meu filho vai ficar curado no nome de Jesus. Querido, essa linha é tênue. Você está entre o natural e o sobrenatural de Deus. Basta você querer dar o primeiro passo para o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Amém? Não se conforme. Não se conforme. Tem muita gente, eu sei, igual a Thaís pregou muito bem, e a gente grava umas mensagens assim, que a resposta de Deus para você pode ser um sim, um não ou um talvez, espere. Mas mesmo sendo até um não, creia no sobrenatural de Deus para a sua vida, amém? Não se conforme com esse mundo, mas transformai as vossas mentes. E é isso, muitas vezes nós estamos apegados a, é assim mesmo, é desse jeitinho. Vai ser assim. Não, amados, não. O Senhor hoje te chama para dar o primeiro passo para o sobrenatural de Deus, amém? É quando tudo diz que não, mas você acreditar que o Senhor pode vir em teu favor e mudar a tua sentença. Glória a Deus, aleluias. O sobrenatural na tua vida pode ser no seu casamento. Pode ser financeiro, pode ser a cura física, pode ser as portas abertas, pode ser a cura da alma, pode ser tantas coisas que nós nem imaginamos. E eu te pergunto, eu sei que aqui tem gente que quer dar o primeiro passo para o sobrenatural de Deus. Agora, qual é a área da sua vida que você precisa, não somente quer, mas você precisa dar o primeiro passo para esse sobrenatural? Ou já aconteceu, pode ser que já aconteceu, pastora. Nossa, foi sobrenatural. O meu marido, eu nunca pensei que iria aceitar Jesus. E hoje ele está aqui do meu lado, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Para essa pessoa foi o sobrenatural de Deus na vida. Quantas pessoas enfermas, igual a irmã, a cunhada da irmã Edna, que estava com o filho também lá com câncer, né? E ele estava no hospital, e ela orando, e nós orando, e a igreja orando. E Deus foi favorável na vida daquela criança de 12 anos. Uma mãe desesperada. Queridos, quer dizer que Deus atinge o sobrenatural para uns e para outros? Não. Porque o sobrenatural daqueles que não são atendidos para dar continuidade nessa vida terrena, dão lá no céu. Tem coisa mais sobrenatural do que estar andando em ruas de ouro e mar de cristal, queridos? Está vendo lá, a gente é que fica assim, ai meu Deus, não. Mas você acha que Lázaro, quando estava lá no bem bom e ouviu Jesus chamando Lázaro, Lázaro, e ele, meu Deus, quando eu voltar lá, eu vou pegar Marta e Maria e vou conversar com elas.
a gente vai acertar as contas. Por quê? Lázaro estava no sobrenatural de Deus, vivendo ali os 4 dias que ele morreu, mas não morreu, passou da morte para a vida, vivendo no seu corpo glorificado, o sobrenatural de Deus. E teve que voltar para aquela terra. Então, queridos, o Senhor pode agir com o sobrenatural dele na tua vida aqui e no porvir. Amém? Olha só, e muitas vezes o que o Senhor está fazendo conosco é querendo ver como está o nosso coração em relação ao nosso Deus. Olha as promessas que Deus fez para Abraão. Deus cumpriu as promessas que ele prometeu para Abraão. Porque ele, fala comigo, obedeceu, creu e se lançou nos sonhos e nos projetos de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ah, pastora, mas eu tenho meus sonhos e meus projetos. Me diga uma coisa, os sonhos e os projetos de Deus para a nossa vida não são maiores do que o nosso? Ele só realiza os sonhos e os projetos dele na nossa vida? Não, mas ele realiza os teus sonhos, os meus sonhos, os teus projetos, os meus projetos, dentro da vontade dele. Porque quando nós realizamos nossos sonhos dentro da vontade do Senhor, a vontade dele é bem maior do que a nossa. É boa, é agradável e é perfeita. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Abraão cumpriu a vontade de Deus, mas olha só, Abraão tinha a idade de 75 anos quando foi chamado, era um homem vivido, era um homem rico, bem casado, respeitado, conhecia a Deus, e Deus o chamou, de fato, para fazer dele uma grande nação. Tudo isso que ele teve de bom e de melhor na sua vida natural, ele usufruiu do bom, do melhor, do perfeito e do agradável em sua vida sobrenatural, amém? Porque Deus chamou, cumpriu a vontade e os sonhos dele, dentro da vontade e dos sonhos e dos projetos de Deus para a vida dele. E ele deu sim para Deus. Muitas vezes nós queremos tanto ouvir o sim de Deus, tanto ouvir o sim de Deus. Deus, eu quero o teu sim. Eu quero o teu sim para a minha saúde. Eu quero o teu sim para o meu emprego. Eu quero o teu sim para os meus negócios. Eu quero o teu sim para tudo. Aí quando Deus te chama e diga assim, ei, eu quero o teu sim para o meu sonho e para o meu projeto, para uma obra que eu quero fazer através da sua vida. Você entrega o seu sim para Ele? Porque Ele tem entregado tantos sims para nós. E a gente? Ou a gente só entrega, agora não, Senhor. Eu não estou preparado, Senhor. Não, Senhor. Eu não posso, Senhor. Eu estou muito atribulado, muito... Irmãos, é para a gente pensar. Quando Deus chamou Abraão, ele atendeu prontamente tudo aquilo que Deus queria para a vida dele. Sai do meio da tua terra, da tua parentela, para uma terra que Deus nem mostrou, ainda ia mostrar. Eita, amados. Só para mudar essa carinha, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, e aí, teu sim? Toca nela assim, sacode ela e diz assim, e aí, teu sim para Deus? Já deu teu sim para Deus? Aleluia! Glória a Deus, amém? Já deu teu sim para Deus? Ou tu está querendo, se preocupando com o que vão pensar de você, com o que vão falar de você, com o que vão te criticar, ou seja lá o que for, com os atribulados que já passaram na tua vida para trás, que ficou para trás, irmão. Abraão saiu com seu sobrinho, mas ele ficou para trás, amém? Ló ficou para trás, mas Deus cumpriu a promessa dele na vida de Abraão. Glória a Deus! Então, queridos, Abraão fez isso crendo nas promessas de Deus. E dentre essas, todas as promessas que Deus fez, sobre a descendência de Abraão, sobre
todas as coisas boas, o Senhor Jesus lhe prometeu que ele teria uma descendência numerosa e uma terra por possessão perpétua. E igual eu falei, ele se lançou, amados. Eu creio que naquela época, Abraão já fazia a campanha de aliança. Desde o primeiro dia, quando Deus falou, foi um ato profético. Depois a vitória, porque veio vitória na vida de Abraão. Veio as conquistas na vida de Abraão. Os céus se abriram. Não estou falando que Abraão era perfeitinho, não, irmãos. Vocês sabem muito bem a história. Mas mesmo em sua imperfeição, ele trilhou o caminho da perfeição em Deus, amém? E os céus se abriram sobre Abraão também. E Abraão tinha um ponto de contato diretamente com Deus. E o Senhor quer ter esse ponto de contato com você. Quantos recebem isso, diga amém. O ponto de contato que Deus quer contigo, além de ser aqui na casa de Deus, na nossa igreja INT, na célula, com o teu líder, com os teus pastores, é aquele secreto que você, queridos, fala diretamente com Ele. Porque o véu se rasgou e você tem livre acesso para ter um ponto de contato diretamente com Deus. Nós estamos aqui para te amar, para te auxiliar, para te impulsionar a estar em contato com o Senhor e com seus irmãos. Mas você pode, no seu quarto secreto, estabelecer esse ponto de contato com o Senhor. Amém? Agora, depois de tudo isso que passou com Abraão, estava bem, não estava, Abraão? Olha que coisa linda. Quando tudo estiver bem aí na tua vida, que você estiver maravilhado, o Senhor vai vir com um desafio para a tua vida. Amém? Quando tudo tiver 1000 maravilhas, igual estava com Abraão. A profecia se cumpriu, dele ter um filho, porque ele já era velho, Sara era velho, já tinha passado. Olha aí, o natural, as mulheres terem filhos, né? O sobrenatural, uma velhinha que já tinha passado o costume das mulheres, ter filho. Como é que é isso, irmão? Sobrenatural. Um estéril, ter filhos. Sobrenatural. Então, olha o que acontece, amado. Deus queria revelar para Abraão o sobrenatural que ele estava projetando para a vida de Abraão. Deus quer revelar o sobrenatural dele para a tua vida, porque ele já está projetando, amém? Amém. Quantos creem nisso? Digam um amém bem forte. Amém. Olha só, amados. Tudo aconteceu na vida dele. A campanha de aliança que Abraão estava fazendo com o Senhor estava se cumprindo. Vitória, conquista, céus abertos, né? E Deus diz, agora eu quero um ponto de contato. Vou lançar um desafio, porque eu quero ver esse coração. Deus havia prometido a terra e ele estava lá com a terra, diante dos olhos de Abraão. Deus havia prometido um filho e lá estava ele, Isaac. Não quero, por enquanto, nem falar de Ismael, né? Que vocês sabem. Quando a pessoa, né? Enfim, se apressa naquilo que Deus promete, espera em Deus. Mas, enfim, o filho da promessa estava ali, que era quem? Isaac. E ele estava crescendo cheio de vida e força. E quando Isaac nasceu, Abraão, ele tinha cerca de 100 anos e Sara tinha 90 anos. Olha que coisa linda, que sobrenatural de Deus na vida dele. Que quando você se lança nos sonhos e projetos de Deus, quando você crê, quando você obedece, as coisas acontecem. Amém? É natural, irmãos. Sobrenatural. Deus havia prometido vitória sobre os inimigos e ele obteve essa vitória. A terra estava demarcada. Mas chegou a hora de entrar. Fala comigo, 100% no sobrenatural de Deus. Eu vivo, pastor, o sobrenatural de Deus. Mas você está igual aquela bateria de celular que está carregando. Está em 10%, está em 20%, está em 99%. E Deus fala assim, eu quero 100%. O Senhor, Ele não entregou a vida dele 99% por nós. Ele entregou 100%. Sim ou não? E aí, queridos, olha o que Jesus fez com Abraão. Abraão, tá tudo bom, não tá?
Belezinha? Ótimo. Agora eu vou te falar, meu amigo, eu vou provar teu coração e a tua fé. Chegou a hora de você entrar 100% no meu sobrenatural. A hora da verdade de sua vida. Foi quando Deus fez o desafio. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Queridos, o Senhor deu o filho da promessa, o filho que veio de um milagre, o filho do sobrenatural. Olha só, ele deu. Mas o Senhor queria 100%, eu dei 100% para tu. Tu não queria o filho? Eu não dei um filho pela metade, eu dei 100%. Agora me devolve o teu filho. Me devolve o que eu te dei. Me devolve aquilo que tu mais amas. Me devolve aquilo que faz os teus dias mais felizes. Você tem coragem? Eu te dei. Você tem coragem, Abraão, de me devolver? Em holocausto, queridos, o holocausto, para quem não sabe, era o sacrifício em que se queimava um animal a Deus, como sinal de arrependimento, para pagamento de pecados, ou em sinal de renúncia da própria vontade em favor da vontade de Deus. E eu te digo, essa noite, recebe aí, Deus também vai te pedir um sacrifício, uma prova que você o ama, mais do que suas coisas e mais do que a sua vida. Porque não vivo mais eu, não vive mais você, mas Cristo vive em nós. Aleluias. Glória a Deus. O sobrenatural, queridos, ele só tem valor quando andamos nas promessas, quando renunciamos às nossas vidas para viver os sonhos de Deus. Uma semente para germinar, ela precisa antes ser enterrada, ou seja, precisa passar pela experiência da morte. Deus queria que a semente de Abraão germinasse. Por isso que Deus provou o coração de Abraão, permitiu que ele passasse não pela morte, mas pela experiência da morte. Porque ele imolando o seu filho, como falou aqui, o holocausto colocava o altar bonitinho, os gravetos e o animalzinho, entendeu? Naquela época, o Senhor Jesus não tinha entregado seu filho. E o mais interessante é que quando Deus entregou o seu filho, ele não poupou o seu filho. Abraão, o Senhor provou a fé dele e o coração dele e poupou a Isaque. Mas Deus não poupou o seu filho por amor a mim e a você. Ele foi moído, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele morreu, ele foi traído. Ele morreu, sabe para quê, queridos? Deus renunciou à sua própria vontade. Porque a vontade dele, eu tenho certeza que não era ver o seu filho morrendo e sofrendo. Mas por amor a nós, os cordeiros improváveis, o Senhor deixou o seu cordeiro ir para aquela cruz. Aquela cruz pertencia a mim e a você. Por todos os nossos pecados. Por todas as nossas falhas. Mas Ele, imaculado, sem mancha, sem pecado, sem falta, foi lá no meu e no seu lugar. O Senhor entregou um cordeiro no nosso lugar. E o que nós temos entregado ao Senhor
Ele entregou 100% o seu filho. Deus provou a fé de Abraão. E quando estava lá o animalzinho que era para imolar, queimar, e aquele cheiro subir suave às narinas de Deus, em renúncia da própria vontade nossa, em favor da vontade de Deus, em questão de arrependimento, para a remissão dos nossos pecados. E quando Abraão chegou lá para fazer aquilo, porque Deus tinha desafiado ele, e ele aceitou o desafio. E na hora que ele fez tudo, o Senhor esperou até a última hora. E na hora que ele pegou o cutelo para imolar o seu filho, o anjo bradou. Porque o anjo do Senhor, o próprio Deus, viu não somente o que está no exterior, mas o que estava dentro de Abraão. Aleluia, Deus. Os 100% que Deus requeria de Abraão, ele entregou naquele momento. E aí o Senhor providenciou o cordeiro para que Isaac não fosse imolado. E nós somos esses cordeirinhos improváveis, que estava a ponto para ir por sacrifício. Mas o Senhor providenciou também para mim e para você, nada mais, nada menos do que o seu próprio filho. Amados, o Senhor, Ele entregou tudo, tudo, fala comigo, tudo. Fala forte, tudo. 100%. Para mim e para você. E hoje Ele lança um desafio. Filhinhos, eu quero vocês 100%. Está na hora de nós darmos o primeiro passo de fé para entrar no sobrenatural de Deus. Amém? E se eu tinha que falar mais alguma coisa, eu esqueci. Mas o contexto geral que eu quero que vocês entendam. O que você tem? O que tem te prendido? O que tem te paralisado? Aquilo que você acha que é o melhor, o seu melhor, aquilo que você tem de melhor, que você não quer, não consegue largar para viver esse sobrenatural com Deus, para viver 100% com Jesus. É isso que o Senhor quer, que você entregue aqui no altar, hoje. Mais do que isso, Ele quer a tua vida, porque o melhor que Deus nos deu foi a nossa vida. Nenhum dinheiro, nenhum médico, nenhum pai, nenhuma mãe, nem quem dê sua própria vida, não consegue poupar a sua vida, a não ser o Senhor. Ninguém consegue acrescentar um segundo a mais na sua vida, somente o Senhor. Ele te deu, assim como Ele deu para Abraão. Agora Ele está te pedindo. Ele te deu a tua vida. O melhor que o Senhor podia te dar é a tua vida. E agora Ele te requer. Filho, eu também dei a minha vida por você. Agora eu quero você todinho para mim. 100%. Irmãos, isso não chega nem perto de ser sacrifício. Isso é uma honra. O Senhor querer cada um que aqui está 100% para Ele. Amém? Se a nossa vida passa a ser a vida de Deus, nós não temos mais vida. Então não existe mais nãos na nossa vida por Senhor. A partir de agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Lembre-se, quando você dá o sim e aceita o desafio do Senhor para a tua vida, Ele não te abandona. Pode ter certeza que o Senhor proverá.